Indústria, o podcast da indústria acreana. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Eu sou Gleidiane Figueiredo e conduzo esse papo com meu amigo Willey Araújo. Olá, Willey, tudo bom? Olá, Gleidiane, tudo ótimo. Alegria estarmos aqui para mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana, o podcast que conecta você a tudo que acontece de mais relevante no sistema FIAC, no setor produtivo aqui do estado do Acre. Agradecemos você que tem acompanhado nosso programa no YouTube da FIAC, na sua plataforma de áudio favorita e também nos recortes nas redes sociais. Continue acompanhando e siga @Sistema FIAC, né, Gleide? Isso mesmo, muito importante que vocês continuem aí assistindo, curtindo, porque aqui a gente tem falado sobre temas importantíssimos, a gente tem aprendido bastante e com certeza, final do ano chegando, isso também não vai ser diferente, né? Porque o programa de hoje, olha, o Willey tá demais, hein? Temos hoje um programa muito especial, Gleide, recebemos aqui um convidado ilustre, que é o presidente da FIAC e deputado federal, Zé Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Eli. Obrigado, Gleide. Bem-vindo, olha só, a gente já quer agradecer muito a presença do senhor aqui. Ele foi o nosso primeiro entrevistado e agora está sendo o último, porque a gente está finalizando o último e a gente quer fechar com chave de ouro. Iniciamos com ouro, né, e quase, e vamos com Quase certeza, diamante agora. quase diamante, olha aí, ó. Verdade. Presidente pé quente, né? O podcast esse ano bombou, né? Foi o primeiro programa que foi com ele. Parabéns. Isso mesmo, e a gente vai continuar então nessa mesma pegada. Pensando nisso, o ano já está encerrando, mas a gente quer que o senhor fale, presidente, como está sendo esse desempenho da indústria nesse 2025, como foi? Então, primeiro parabenizar vocês dois aí, o Regis também ali na nossa mesa, que o podcast realmente tem dado um resultado extraordinário, né? E isso se deve aí à forma como vocês estão trabalhando aí, como vocês estão se comportando. Então, agradecer também, porque esse também é um desempenho da indústria. Agora, falando especificamente da parte mais produtiva dos setores industriais, eu me refiro a um impacto muito forte que a gente teve, aí eu posso falar de crescimento, né? Que foi graças ao trabalho que a gente veio fazendo desde 2016, a gente conseguiu, a partir de 2023, a trazer de volta o programa Minha Casa Minha Vida, o programa de habitação, construção de habitações, moradias para a população de baixa renda. No estado do Acre, a última vez que tínhamos um contrato dessa natureza foi em 2016, e de lá para cá a gente não teve mais. E nós tivemos uma espécie de queda livre desse setor em função de vários problemas que nós tivemos, e eu já relatei inúmeras vezes, que trouxe uma descontinuidade, e essa mão de obra ela acabou sendo deixada de lado e ela procurou sobreviver em outras atividades, inclusive para aplicativos, foram para outra cidade, essa mão de obra envelheceu. Então hoje a gente tem essa retomada desde 2023, mais forte em 2024, e agora em 2025 a gente já começa a entregar as primeiras unidades. Eu digo dentro desse formato porque de 2023 para cá as empresas precisaram ser novamente capacitadas para estarem em condições de contratar. Enfim, nós hoje podemos comemorar que o estado do Acre, principalmente Rio Branco, tem uma contratação de mais de 2.400 unidades, e isso deu uma aquecida não só no setor da construção civil, mas em toda a base da indústria, porque a construção civil demanda outros setores e por isso a gente está muito animado. Agora, outros setores também que avançou bastante, a gente pode comemorar, é a parte de exportação. Nosso produto acreano passa a ser mais valorizado a partir do momento que a gente começou a criar a cultura da exportação desde 2016, e essa maturidade chegou para a gente a partir de 2023 para frente, muito prejudicado pela pandemia, mas em 2023 a gente teve um grande volume de exportações, e esse ano de 2025 a gente passou a ter os nossos frigoríficos, tanto de bovino como de suíno, já exportando para quase todos os países da Europa, da Ásia e da América do Sul. E dentro dos setores também mais demandados, assim, que são os setores que a gente entende que são o setor de alimentos como um todo, né? A gente tem aí a comemorar muito os programas que a gente fomentou junto ao governo do estado e junto às prefeituras, que é o nosso Comprar, que o
as compras governamentais, e a gente está estendendo esse programa para outros setores também da economia, inclusive para as pessoas que trabalham na zona rural, com aquele compromisso das prefeituras de adquirirem esse alimento produzido na zona rural para a merenda escolar. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, é lógico que todo mundo tem uma expectativa que a gente dê uma virada de chave de um dia para o outro, de um ano para o outro, mas não acontece assim. A gente também sofre com todos os reflexos de uma economia desestabilizada, com juros altos também a nível de Brasil e a nível de mundo. Então, para um Estado que carece muito de investimento público, a gente tem mais, o esforço da gente é muito maior. E a gente pode dizer que sim, a gente tem o que comemorar sim. Nós somos o Estado hoje, no ranqueamento da economia, nós tivemos o PIB que mais cresceu, né? O maior desempenho desse ranqueamento é o Acre, acima inclusive de Mato Grosso do Sul. Independente de que dentro da nossa confederação a gente sofreu algum tipo de brincadeira quando os estados mais fortes perguntaram o que a gente estava fazendo para ter sido o primeiro PIB do Brasil proporcionalmente. Eu expliquei para eles que o esforço que a gente faz se baseia exatamente em começarmos a ter uma economia mais segura, mais forte. Isso se deve a investimentos que foram feitos lá atrás. Não é de um dia para o outro, como eu estou falando. Mas hoje a gente pode dizer que nós temos uma energia mais segura, né? Não é a ideal, mas é a mais segura. Então, essa matriz energética foi uma das primeiras bandeiras que a gente buscou brigar aqui desde que a gente chegou na Federação das Indústrias, se unindo com outros setores. Também nós temos o desempenho do agro, que a partir de 2019, com a ponte sobre o Rio Abunã, fez toda a diferença. Agora a gente briga para que a gente tenha finalizado aquele anel viário de Brasileia, e assim a gente vai buscando consolidar alguns pontos que em cima, dentro da nossa, vamos dizer assim, da engenharia ou da equação, são variáveis estratégicas e importantes e definitivas, para que a gente tenha, de fato, o Estado mais consolidado do ponto de vista das suas vocações econômicas. Maravilha, presidente. O senhor falou de diversos setores aí, destacando a construção civil, que teve realmente um impulso grande com o Minha Casa e Minha Vida, também muitas obras estruturantes aqui na capital, né? Dentro daquelas expectativas que o senhor imaginou no início do ano de 2025, o senhor citou vários avanços aí, comércio exterior, tudo mais. O que não cresceu assim conforme o senhor planejava? Esse ano esse setor pode impulsionar mais, mas não concretizou. Teve algum? Sim, nós tivemos uma preocupação desde o início da gente conseguir avançar com a organização dos setores, sobretudo naquela questão da autofagia de alguns setores que, em função da pouca quantidade de serviços, as pequenas empresas acabavam subindo de patamar obrigatoriamente para tentar sobreviver, e com isso elas baixavam seus preços, seus custos, e ficavam com uma situação de quase insolvência, quando na verdade esses custos não chegavam a ser quitados em função dos projetos que eles avançavam. Então a gente criou um formato de orientação para essas pequenas empresas, para elas tentarem fazer uma reflexão de que vale mais ela pegar um bom contrato, mesmo que um volume menor, mas com isso ela ter a consciência de que o investimento que ela faz ali, ela vai ter seu retorno, e tendo um retorno positivo é melhor do que você ter uma obra maior, um objeto maior, e ter esse retorno negativo, que isso prejudica toda a cadeia. E dentro desse formato a gente ainda tem muito que crescer. Mas mesmo assim a gente conseguiu essa reeducação, principalmente no setor da construção civil, né? A gente já vê poucas obras descontinuadas, e isso favorece a economia também e ao governo, mas a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Também a gente viu com preocupação uma falta de organização dentro da proposta de governo no apoio aos municípios, naquilo que se diz a recuperação de estradas vicinais, naquilo que se diz que é estratégico e importante dar segurança também para a zona rural, que é a troca das pontes de madeira por pontes de concreto, embora venha avançando, mas mesmo assim a gente tem muita coisa que fazer nesse sentido para dar mais segurança para a população que está na zona rural. E também nós temos uma preocupação muito grande, que é a parte que dá mais segurança sobre todos os aspectos da economia, que é conseguir visualizar esse crescimento em todos os setores da economia, e não só em alguns. Então, hoje, pontualmente, a gente pode dizer que a gente falta ter uma homogeneidade desses investimentos, porque falta também um programa de governo que seja um programa de Estado, e não um programa de um grupo político.
para isso, a gente está fazendo esse diálogo com os pretensos candidatos a governo a partir do ano que vem. Tem uma eleição, mas a gente vai se colocar à disposição como setor e como lideranças de setores também, para tentar interagir com uma proposta de governo que possa consolidar essa economia nos próximos 10, 20, 30 anos. Perfeito, presidente. Só para fechar essa avaliação que a gente tem feito aqui do setor industrial, eu queria que o senhor falasse um pouco do cenário nacional. Como que o senhor avalia esse ano de 2025? Foi um ano produtivo para a indústria ou não? Como que o senhor e como que a CNI tem avaliado esse ano de 2025? Olhando para a nível nacional, a CNI ela teve alguns avanços. Ainda não foi aquilo que se esperava, até porque, como eu falei aqui no início, para todo projeto de reindustrialização, seja aqui no Brasil, no estado do Acre ou no resto do mundo, é um processo que leva anos aí, né? Nós estamos vivendo um momento de reaquecimento dessa proposta com base no que o governo federal propôs em 2020, final de 2023, que é a neoindustrialização com financiamento de alguns setores aí com subsídio desse financiamento pelo banco, pelo BNDES. Mesmo assim, a gente não teve esse financiamento colocado à disposição de todos os setores da economia. Eu estou falando dos setores micro e pequeno, que são o maior número, a maior mancha de empresas de CNPJ do país. Então, no primeiro momento foi contemplado grandes empresas. Essas grandes empresas, obviamente, consumiram esse valor o mais rápido possível, mas a gente conseguiu chegar com empresas menores e a gente também tem uma obrigação da CNI de trazer esse valor um pouco menor ainda para poder alcançar as menores empresas também. E aí eu digo que nós vamos ter todo o parque industrial brasileiro revitalizado. Mas, por enquanto, a gente está ainda setorialmente com essa mudança do médio e grande empresário do país. E no formato político, a CNI tem feito um trabalho importante, que é acompanhar todas as pautas de interesse do setor, do segmento no Congresso Nacional, e os dispositivos de lei que foram vitoriosos para a CNI nesse momento, finalizando o ano legislativo, foi ter conseguido evitar o aumento da carga tributária, e também já olhando para a reforma tributária que começa a valer a partir do ano que vem, fazer essa interação desse entendimento técnico e jurídico para dar mais segurança jurídica para as empresas. No campo das exportações, da relação comercial internacional, todos sabem que a gente teve um Tarifaço, né? sério aí com o tarifaço. Essa relação política entre o governo americano com o governo brasileiro, ela demorou a acontecer, somado-se a taxa Selic, que continua alta, né? Nós tivemos aí uma queda dos investimentos naquele período e começa a se recuperar agora na medida que foi definido taxas menos abusivas para essa relação comercial. Mesmo assim, o governo brasileiro conseguiu alcançar outros mercados e conseguiu dar uma mitigada. É lógico que a gente espera que isso se consolide e que a gente tenha uma certa segurança a partir do final do ano e do ano que vem também, porque o Brasil ele não exporta só manufaturado, né? Ele exporta muita matéria-prima e agora também exporta serviço. Muito bom, presidente. A CNI, principalmente sob a condução do presidente Ricardo Albán, teve uma atuação destacada, né, para reverter aquele tarifaço, pelo menos aquelas taxas mais altas, né? Então a gente também reconhece e parabeniza a CNI por sua atuação nessa que foi um grande gargalo para a indústria brasileira em 2025. Isso mesmo. Agora a gente vai iniciar falar um pouquinho sobre algo que a gente gosta muito, o senhor gosta muito, mas isso tudo é por conta realmente dessa sua luta pelo desenvolvimento do Estado, né? Uma coisa que a gente pode falar que o Adriano, presidente Adriano, e hoje deputado federal, porque esse ano o senhor assumiu uma vaga na Câmara Federal, e isso com certeza é devido a esse trabalho, né? Essa imposição, essa busca por pensar no Estado. Então, qual foi o momento mais marcante que o senhor acha que é relevante nessa sua fase e o porquê desse momento? Então, primeiro, muita ansiedade para a gente assumir lá, para a gente, de fato, passar para o outro lado da mesa e começar a se sentir deputado federal, né? E sempre com o nosso DNA empresarial, sempre ali lhe cobrando que você faça mais do que os que você, em tese, sempre admirou ou criticou.
E essa ansiedade, essa angústia me gerou um certo desconforto no início do ano, porque como a gente é do ponto de vista empresarial, a gente é muito prático, muito cartesiano, então a gente acha que é possível você chegar lá e fazer valer suas ideias, suas propostas e emplacar. E não é muito a nossa praia ficar no diálogo, então eu tive muitas frustrações e tive que me acomodar com esse formato de mera insignificância do ponto de vista poder político naquela casa, porque a gente começou a entender a forma como eles se comunicam através de suas lideranças, né? E a nossa liderança, obviamente, respeita as condições que a gente entrou no terceiro ano praticamente, né? E a gente teve alguma dificuldade para conseguir avançar com algumas pautas, mas já do meio do ano para frente, eu posso dizer que o que mais prejudicou o nosso ano legislativo lá, como sendo o primeiro ano, e que mais me impactou, foi essa situação de extremismo dentro da casa, que muitas vezes me deixou muito preocupado se valia a pena você continuar como parlamentar ou se é melhor você voltar e ficar aqui acomodado e dizer que o Brasil não tem solução. Mas, com o tempo, eu fui aproveitando algumas oportunidades junto às confederações, eu aprendi bastante. A gente começou a estudar o formato que a gente pode avançar e, com isso, eu também cresci bastante do ponto de vista tanto do regimento quanto do que é possível a gente fazer e como a gente pode fazer. E eu acredito que, a partir do ano que vem, eu vou conseguir avançar muito mais, com muito mais celeridade. Apesar de que eu costumo dizer que tenho sido muito mais produtivo do que muitos parlamentares que já passaram por aquela casa. Em um único ano, a gente pode dizer que nós crescemos bastante diante da nossa liderança, diante das confederações, mostramos inclusive para a CNI que existe uma proposta diferente de abordagem que a CNI vem fazendo equivocadamente, olhando sempre para o formato antigo, e hoje cada deputado tem um orçamento próprio, e esse orçamento deixa esse parlamentar muito independente de qualquer tipo de abordagem do ponto de vista Da sua setorial. atuação, Então né? é preciso que haja um formato diferente. A CNI entendeu isso, inclusive criou um grupo de trabalho para repensar como a gente pode abordar o parlamentar para ter mais eficiência naquilo que é uma demanda setorial, e isso para mim já é gratificante. Fazer as pessoas refletirem que a gente vive um momento difícil no Brasil, com esse extremismo de lado a lado, e que para isso, para a gente poder ter um Brasil e um Estado e uma economia mais segura, você precisa ser muito sereno, e dentro dessa serenidade você procurar observar o que pode ser aproveitado dos dois lados, mas nunca sem pensar somente com o fígado. Você tem que ter muito cuidado quando vai lidar com as pessoas, porque esse formato extremista, bipartidário, acabou criando alguns gatilhos emocionais nas pessoas, independente do nível social ou do cargo que ele ocupa. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora que você vai falar, na hora que você vai se comunicar, tentar conversar, e é isso que eu passei para a CNI, que independente do esforço que a CNI ou a própria confederação faz como um todo, as outras confederações, os outros setores da economia, precisam entender hoje como é que o parlamentar se enxerga diante desses desafios de legislar. Importante, presidente, a sua colocação. Eu acho que a população em geral está cansada já desse extremismo mesmo, dessa queda de braço, né? De que só um lado presta, o outro não presta. Isso aí tem cansado a gente Polarização demais. grande, isso afeta diretamente os trabalhos, né? Porque fica até sem a oportunidade de opinar alguma coisa por medo, por o que vai acontecer falando sobre isso, né? A gente conversa muito sobre isso. Muitas pessoas Eu fui evitam. muito atacado durante esse ano em algumas votações, porque eles entendem que a gente tem que votar de acordo com o pensamento deles. E eu não posso dizer que sou amigo ou não sou amigo de quem está na esquerda ou na direita, porque isso para mim depende. Eu gosto mais de ser convencido e não ser pressionado a pensar da forma que essas pessoas entendem que é o certo. Então, esse é um formato que ficou muito marcado para mim esse ano, mas eu aprendi a navegar nesse oceano aí. A gente até, eu tô falando isso, a gente até convida as pessoas porque muitos não sabem, não têm acompanhado e não têm visto essas, eu não sei se o termo seria assim, esse gladiamento até do Senhor com os outros, porque é muito
uma hora você faz isso, uma hora faz aquilo, mas não entende por que dessa tomada de decisão, né? E a gente está um pouquinho assim mais ligado, mais inteirado, a gente está compreendendo. E é bom, então, a gente quer aproveitar, siga o presidente, o deputado federal em suas redes sociais, e você vai ver muita coisa que ele tem feito em pautas importantes. A gente tem que estar falando questão política, mas pauta em defesa da indústria, em defesa do trabalhador, tem acontecido muito. E a gente sabe aí, ligado nas redes sociais dele, que ele fala muito sobre isso lá. Sigam lá no Instagram, @ZéAdrianoAC, né? Isso mesmo. Presidente, agora no campo das propostas voltadas ao setor produtivo, quais propostas o senhor apresentou ou ainda pretende apresentar que vão gerar impactos reais para quem empreende aqui no Acre? Olha só, a nossa federação ela é composta por 13 sindicatos setoriais, mas a gente interage com todos os setores da economia na medida que eu fui presidente do fórum, que nós criamos em 2018 e hoje é uma importante ferramenta de diálogo com o governo estadual, municipal e com o legislativo e todos os poderes que interagem com a economia. E no fórum eu pude entender que o desafio de empreender nesse estado é muito grande, muito maior do que em outros estados. E aí eu não vou entrar no detalhe quais são essas dificuldades, mas sobretudo na questão da falta de conhecimento da legislação e do direito que você tem, você pode usufruir. Não vou muito longe, nós temos a área de livre comércio que ela não é explorada pelo seu regime tributário e algumas pessoas especulam ali e a gente tem dificuldade, inclusive, de achar que aquilo é uma boa oportunidade. Mas dentro desse formato eu procurei trabalhar preservando esses setores da economia que estão lá representados pelos micro e pequenos empresários. Então a gente, além do programa que a gente tem criado, estamos criando dentro do nosso gabinete, que é uma forma de financiar os pequenos empreendedores, o fundo que a gente está criando, está faltando apenas alguns detalhes para a gente ter isso aí do ponto de vista legal e jurídico, mas a gente pretende, o ano que vem, a gente pretende estar anunciando esse fundo, com as parcerias, lógico, corretas. Agora, a gente também apresentou alguns projetos de lei voltados para esse micro e pequeno empresário. E dentro desse formato, a gente está olhando para a tributação, que hoje é o maior desafio para essas pessoas. E dentro desse formato de tributação muito esdrúxula, muito policialesca, a gente vê o impedimento de continuidade de alguns setores e na renegociação desses passivos com a Receita Federal, você encontra dificuldades, porque a Receita Federal hoje ela é 100% digitalizada. Você não consegue mais ter nenhum tipo de contato físico com os auditores. Então fica muito difícil para que o pequeno, que já é uma pessoa super humilde, que está tentando sobreviver, que não tem oportunidade de emprego, de vínculo em nenhuma situação, ele tenta sobreviver e ele é seu autoempregador. E dentro dessa situação, a falta de conhecimento leva ele muitas vezes à inadimplência. Mas essa inadimplência não é sonegação. Mas a Receita Federal entende desse jeito, então esse formato de distância, embora ela seja cruel dentro desse formato de fiscalização, ela não abre condições de você fazer uma negociação respeitosa. Ela tem lá seu formato, aquele padrão, e dentro desse formato você tem que se submeter aos critérios que eles dizem lá. Sem flexibilidade alguma. Sem flexibilidade nenhuma e ainda cobrando por ações que são ações simples do ponto de vista, porque são notificações digitais, não é mais física, e eles não alteram esse formato, então as multas que eles impõem é muito alta, às vezes até impagáveis. Então a gente apresentou 2 projetos de lei que são projetos de lei que trabalham exatamente a proposta de renegociação para regulamentar os critérios para uso de direitos creditórios para essas empresas, né? E já são reconhecidos por decisão judicial, mas não tem uma legislação que regulamente essa relação para o uso desses direitos creditórios. E um outro projeto de lei também dentro da mesma lei 13.988, que dispõe sobre essa parte da regulamentação da regularidade fiscal, né, tributária, a gente trabalha exatamente sobre os critérios da rescisão e e restrição à adesão de novos acordos. Eu vou explicar. A empresa que vai lá, se submete, infelizmente precisa fazer isso de forma indireta dentro do sistema, vai lá no Regularize da Receita Federal, se cadastra, se submete àquele parcelamento, mas o país, o Estado não dá as condições para que ela consiga pagar essa dívida.
Aí ela vai lá, paga, se regulariza, mas ela faz um esforço muito grande para continuar pagando e por um motivo ou outro, em função dessa oscilação da economia, tanto do Estado como do país, que é muito imprevisível, né? Ele fica refém dessa proposta de economia que é quase um laboratório. E aí entra na inadimplência de novo. Então, quando você perde um parcelamento desse, você fica impedido de aderir a um outro e voltar novamente para ir lá e se regularizar, porque a Receita não aceita mais você se você já perdeu isso. Ela te dá uma multa de 2 anos, ela te dá uma multa e te dá uma punição de 2 anos para você poder aderir a um novo Tipo de financiamento. Então, ela não quer que você volte a ser adimplente, porque ela ignora a situação econômica do país e a situação dessas empresas. Como é que uma empresa não pode ter uma condição de regularizar a sua situação numa negociação onde ela está provocando, dizendo para eles, eu devo, quero pagar, mas me dê as condições corretas para me pagar. E o governo brasileiro não vê isso através desse formato que está aí. Então, nossa proposta é que a gente tenha uma revisão dentro desse formato para que a empresa possa ter a condição de ir lá e dizer, eu tenho condições de pagar dessa maneira. Eu tenho esse e esse bem aqui, eu gostaria que vocês aceitassem. Porque esse é o formato mais legítimo e mais justo com o pequeno e o microempresário brasileiro, que não tem o apoio do governo na maioria dos casos, né? Então, esse é um projeto de lei que a gente vai passar a fazer a divulgação. Nós vamos rodar os municípios e talvez até vários estados brasileiros que estão procurando a gente para falar sobre o projeto de lei, e a gente pretende aprovar isso aí, e eu acho que vai ser uma mudança radical, sobretudo para diminuir a inadimplência. O Brasil vai ser bom também, porque o governo brasileiro arrecadar, né? vai mais, e a gente vai ter uma autoestima, porque esse pequeno empresário que se vê fracassado dentro desse formato aí, vai se ver mais em condições de ir lá e honrar seus compromissos. Porque eu costumo dizer que pode sim, nós temos empresários que são sonegadores, mas é diferente de você ter aquele empresário que não consegue pagar, que admite que está devendo, mas em função das condições que essa tributação, que todo mundo sabe que é uma tributação cruel, porque ela é uma tributação que ela é acumulativa, ela é traiçoeira com as propostas de trabalhar para os próprios governos, porque muitas vezes o fluxo entre um pagamento e outro criado pelo próprio governo atrapalha essa condição de adimplência desse empresário. Então, esses são os 2 projetos principais que a gente colocou. Nós já apresentamos mais outros 3 projetos de lei, um deles, inclusive, beneficiando o Rio Branco. A gente tem um projeto de incentivar o turismo no estado inteiro, e Rio Branco, a gente entrou com um projeto de lei que transforma a capital Rio Branco na capital do geoglifo, né? Nós sabemos que nós temos várias dessas figuras aí históricas e são protegidas pelo IPHAN, e também a gente acabou entendendo que houve um levantamento recente e que nós temos mais de 11 mil dessas figuras, né, de ancestrais na nossa região. Então a gente se adiantou, criou esse projeto de lei que já está tramitando. Recentemente a Escola SESI também fez um trabalho com a meninada lá com base nesse projeto de lei e acabou sendo selecionado para apresentar esse projeto nacionalmente, né? Ou seja, essa simbiose aí me deixou muito feliz. Também apresentamos um projeto contra a monetização das ações parlamentares. A gente viu logo que chegamos lá, durante esse processo aí de bipartidarismo, esquerda e direita, muitos parlamentares se aproveitando dos momentos da sessão, fazendo filmagens, fazendo suas lives lá, seus vídeos e ganhando seguidores em função disso, buscando monetizar. E acredito que o projeto parlamentar, ou seja, a proposta do parlamentar não é fazer daquilo lá seu meio de vida. Aquilo lá, nós somos um funcionário público, a gente precisa ter o respeito com o que a gente está fazendo lá. Então, aquela casa legislativa, tem pessoas também que precisam autorizar suas imagens para estar dentro desses vídeos. E eu falo disso assim de forma simbólica, mas isso acontecia com muita frequência lá, agora um pouco menos, e o projeto de lei tramitando, ele já começa, na medida que ele entra no sistema, já começa os parlamentares a se... Começou a inibir, né? Esse ações. E a gente espera aprovar isso, porque eu acho que
é uma falta de respeito com a população, com o eleitor, a pessoa ir para lá com a função de legislar e passar a ser um astro de vídeos, né, do YouTube. Então, se ele quer ir para o YouTube, se ele quer ser um astro, se ele quer ser um jornalista, ele que vá para essa outra área, mas legislar é coisa séria e a gente entende dessa maneira. Nós também temos, desculpa, é porque é muita coisa, né? Pode falar, o microfone está aberto. Esse Sabe? projeto, inclusive, é polêmico. Eu lembro quando o presidente apresentou, acho que ele deve ter recebido ali umas cutucadas dos colegas. Então, nós entramos com um projeto de lei também, que ele faz a revisão da relação contratual da 14133, que é a lei de licitações, que é no setor que a gente trabalha, e dentro desse formato a gente está buscando fazer um ajuste. Foi exatamente uma realidade que nós vivemos aqui na construção civil, de alguns setores, nesse formato de contratação das obras. E aí a gente está pedindo uma regulamentação para ampliar o escopo das alterações unilaterais dos contratos administrativos. São questões basicamente técnicas, né? Dentro desse formato, a gente está procurando apoiar e ajudar a deixar de forma mais segura a relação empresarial com o país e com os governos. Então, eu me considero, nesse momento ali, como eu já falei aqui, no início foi meio frustrante, mas depois aprendi como a gente pode trabalhar. Então, a gente foi para dentro das comissões, que é uma coisa que eu me identifico muito, que as confederações, tanto do comércio, da agricultura, da indústria e outras representações setoriais passaram a me enxergar e começaram a me entregar propostas, começaram a me trazer subsídio, inclusive, para fazer defesas. E a gente já está aí, nesses 10 meses de mandato aí, a gente já conseguiu relatar cerca de 12 projetos de lei, né, todos de interesse do setor empresarial, e também temos mais 2 ainda em fase final de relatoria, aguardando apenas a condição de poder fazer a defesa desses 2 últimos projetos para esse ano e transformar o ano de 2025 no primeiro ano legislativo e um dos mais produtivos da nossa legislatura estadual. Bom, Muito. Legislar, presidente, foi o grande desafio até agora, será? Eu tenho certeza que esse mandato dos parlamentares do nosso estado e do Brasil de 2023 até agora foi o maior desafio para toda a legislatura dos congressos anteriores. Não se viu em nenhum momento uma condição vamos dizer assim, de segurança de que você poderia ir para aquela casa e trabalhar de fato. Fica sempre aquela insegurança de ter um problema ou outro movido por essa questão extremista dos dois lados, né? E você que não faz parte e não faz questão, inclusive, de ser nem um extremo para um lado, nem extremo para um outro, você fica deslocado, né, daquela casa. Então, eu acredito que não é só eu. Tem muita gente ali que não está preocupado em defender a esquerda ou a direita, e sim um projeto para o Brasil. é verdade, mas tem muita gente ali que só quer impedir que o outro lado atue, né? Eu já vi o senhor falando sobre isso em algumas entrevistas, em algumas reuniões. Isso é ruim pro Brasil, né? Sem dúvida. Agora, Gleide, vamos falar já de 2026. 2026 está batendo a porta aí, será um ano atípico, teremos Copa do Mundo, eleições gerais. Um ano curto, né, para agendas legislativas. Presidente, e mesmo assim, o que o senhor acredita que o Acre pode conquistar em 2026? O que o senhor almeja já para o próximo ano? Olha, o Acre ele vai ter a melhor oportunidade política, porque nós estamos saindo de fases de grupos políticos que trouxeram propostas econômicas para esse Estado, mas somente agora nós temos hoje o setor privado mais fortalecido. Nós temos uma união entre as federações representativas de classe aqui do Estado, e dentro desse formato a gente tem conversado bastante para aquilo que é realmente importante a gente colocar na pauta. A gente tem a condição de interagir com o próximo governo para que ele, de fato, reconheça que o setor privado precisa de apoio estratégico para continuar alavancando a economia, como foi mostrado pelos indicadores econômicos que a gente tem aí. E tenho certeza que o próximo governo vai entender que chegou a hora de dar a liberdade econômica para o empresário empreender nesse estado. Sobretudo porque nós acabamos de aprovar uma legislação ambiental que ela, de certa forma, ela colabora com essa proposta de desenvolvimento mais rápido. Eu vou citar aqui apenas um exemplo. Nós já temos a condição de ter
uma licença para construção de uma edificação com menos burocracia. Nós avançamos em alguns pontos, inclusive na legislação ambiental hoje, você já pode fazer uma proposta autodeclaratória, quando na verdade antes a gente demoraria aí cerca de 6 meses para ter a aprovação de um órgão ambiental para uma edificação que de fato é menos, vamos dizer assim, de muito pouco impacto ambiental. Então é praticamente um avanço que a gente considera, mas era um avanço simples, mas a legislação precisava ser modificada para poder amparar essa proposta. E cito também que dentro dessa maturidade do setor privado, a gente vai ter vários avanços aí consolidados, como é o caso do novo plano diretor, que a gente revisou e que está praticamente pronto para ser votado na Câmara de Vereadores e que vai influenciar muito as edificações, principalmente urbanas, né, na nossa capital e em outros municípios também vai ser reflexo dessa proposta de Rio Branco. A gente vai avançar com essa orientação também para os municípios para poder buscar esse desenvolvimento. Nós temos um programa de habitação que ele vai avançar para o interior. Eu, com as nossas propostas e emendas, nós já estamos direcionando recursos para o setor de habitação para que o Estado consiga avançar em condições para reduzir o déficit habitacional nos municípios. A gente tem também uma preocupação muito grande de levar para o governo do Estado, a partir de 2027, uma proposta de reativação da parte da zona rural, com um programa de construção de pontes definitivas, pontes de concreto e aço, substituindo as pontes de madeira, para dar mais segurança, para trafegar uma máquina, para apoiar o pequeno produtor, um programa de ramais que se estenda dentro do formato com características mais profissionais e mais técnicas de suportar os grandes períodos de inverno. A gente tem também um acompanhamento muito forte na manutenção das BR, coisa que nós tivemos um desafio esse ano de 2025, como eu citei para vocês, a gente tem obras estruturantes acontecendo no estado também, o próprio Anel Viário de Brasileia, que está paralisado, a gente vai continuar muito determinado para que aquela obra seja entregue o mais rápido possível. Nós temos obras que o governo do estado está entregando, a Ponte da Sibéria, a Ponte de Sena Madureira, agora a ligação entre Porto Acre e Bujari ali já pavimentado. Temos o Anel Viário de Rio Branco, que está em execução. A gente pretende avançar com o prefeito de Rio Branco e com o estado como um todo para trabalhar a parte de saneamento básico de forma definitiva e integrando o Rio Branco com os outros municípios. Também trouxemos uma proposta para a prefeitura de Rio Branco a custo zero para fazer um estudo sobre o inerte do nosso lixão ali na Transacriana para poder transformar aquilo ali em algo mais apresentável do ponto de vista da economia, inclusive gerando renda para a população e para a própria prefeitura. Enfim, nós temos várias propostas a serem apresentadas aí, mas sempre buscando deixar claro que um governo precisa pensar em ter os municípios como seus aliados e, com isso, trabalhar uma proposta para, a partir dos municípios, a gente ter o desenvolvimento mais seguro. E não esse formato de agressivo, de que o governo sabe tudo e pode tudo. Tem obras, Willy, que não precisam ser executadas pelo Estado. Elas são de atribuição dos municípios. Mas dentro dessa relação, o governo quer fazer e ele não quer dar suporte para essa prefeitura, né? Porque essa prefeitura, de uma forma ou de outra, pode não ter as condições de executá-la. Mas eu acredito que dentro desse formato a gente vai propor o próximo governo que se alie a esse município, que dê as condições técnicas e estruturais para ele executar lá. Assim você vai ter esse recurso centralizado lá, esse recurso de forma objetiva sendo entregue para a sociedade, mas com a proposta de empoderar o município. E outras obras que são obras maiores, essas obras sim precisam ser trabalhadas pelo governo do estado, com a gestão própria do estado. Então, são coisas dessa natureza que a gente vai estar propondo e eu acredito que 2026, além de que o Brasil vai ser hexacampeão, Tomara. Veremos. a eleição vai ser um marco importante, porque eu espero que a gente consiga, inclusive, emplacar esse sentimento de que já chega da gente disputar uma eleição só
de acusações. O lado direito acusa o esquerdo e o esquerdo acusa o direito e ninguém apresenta uma proposta para governar o Estado. Então, acho que vai ser importante a nossa participação mais efetiva no processo eleitoral do ano que vem e eu estou me preparando para chegar lá em condições de saúde e sanidade mental suficiente para poder argumentar em nome do setor produtivo, do setor empresarial. Muito bem, não é fácil não. Não é fácil. E você viu aí a quantidade de projeto apresentado, né? Criações, é uma atuação realmente do deputado. O presidente tem acelerado, não tem? Tem sim. Imagina como é que vai ser 2026. Esse é um ano. Esperamos muito mais, tá, presidente? Muito mais projetos para o senhor apresentar. Lá é meu lema. Mas, presidente, olha, esse papo foi maravilhoso. A gente está caminhando já para o final e a gente quer aproveitar para deixar o espaço aberto para o senhor dar uma mensagem para o empresário, para os trabalhadores e para toda a sociedade acriana, né? Desejando, já pensando em 2026. Fique à vontade. Bom, Gleide, primeiro é o seguinte, eu não tenho muito o que dizer para o empresariado, setor produtivo, para a sociedade como um todo, além de pedir paciência e esperança, né? Nós começamos esse ano um trabalho que ele acaba sendo complementar ao trabalho empresarial que a gente faz à frente da federação, mas eu estou muito otimista porque eu consegui enxergar já a compreensão de várias outras lideranças empresariais, além de lideranças de outros segmentos também, que começam a entender qual é a nossa proposta e como a gente quer desenvolver esse Estado. E com isso, eu peço para que todos os trabalhadores desse Estado, seja da zona rural, porque cada trabalhador da zona rural, ele também é um empreendedor e a gente considera isso como muito importante, colocá-lo dentro da mesma proposta da área urbana, que a partir de 2026 nós temos muitos desafios. Então chegou a hora da gente parar um pouquinho com essa história de quem está certo e quem está errado e sugerir uma proposta execuível para esse Estado. E eu tenho certeza que o nosso trabalho diante das federações tem apresentado os efeitos e muito mais agora com a proposta que a gente vai juntar ao do governo do Estado e acompanhar. E, assim, na área de saúde nós temos uma preocupação muito grande, mas eu tenho certeza que a nossa proposta de saneamento vai tirar um pouco desse peso que a saúde tem hoje, dentro desse formato de levar condições para as pessoas serem mais otimistas, né, e ter menos necessidade de estarem dentro de uma unidade de saúde. Então, a tecnologia vem para ajudar a gente nesse sentido. Nós estamos trabalhando para fazer várias entregas para a sociedade também. E, enfim, que todo mundo tenha esperança, que nós vamos estar trabalhando para melhorar cada dia, cada vez mais, as condições de desenvolvimento desse Estado, para dar uma esperança também para os nossos filhos. Esperança, a palavra que o presidente citou várias vezes aí, né? E realmente é isso que a gente não pode perder, né, presidente? De forma alguma, né? O senhor tem trabalhado muito aqui na Federação das Indústrias, lá na Câmara Federal, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Parabenizamos também, né, Gleidinho? O trabalho que a gente tem acompanhado de perto, tem buscado contribuir de alguma forma, né? Seja divulgando alguma coisa nas redes sociais, falando para os amigos do seu trabalho, e a gente parabeniza o senhor e agradece também aqui por todo o apoio que o senhor tem dado para a gente aqui no Sistema FEAC, viu? Olha, Willy, eu não sou de fazer elogios assim rasgados, né? E nem tenho a proposta de falsa modéstia. Eu sou privilegiado realmente, a gente conseguiu montar um grupo dentro do sistema que tem ajudado bastante, tem me dado a tranquilidade, inclusive, para mim estar nesse desafio fora da federação durante 2 dias por semana em Brasília, fazendo esse trabalho no âmbito do Legislativo Federal. E eu só tenho a agradecer a todos os colaboradores, eu espero que corresponder, nós cumprimos todas as nossas metas do ponto de vista da relação laboral com todos os colaboradores do sistema, justamente porque eu continuo apostando que é dentro desse formato de se apoiar, de ter empatia pela situação do outro, e nesse caso especificamente da minha proposta de trabalho, embora muitos me cobrem que eu tenho que sorrir mais, é que na verdade eu não tenho essa condição de ficar o tempo inteiro rindo
sendo que eu vejo algumas coisas que podem ser melhoradas e isso requer uma certa seriedade. Mas eu não discordo de maneira nenhuma que é uma proposta que a gente vai trabalhar juntos e eu espero continuar contando com o apoio de todos os colaboradores do sistema e também da sociedade como um todo que interage com os serviços que a gente entrega por essa casa. Agradecemos aqui a presença do presidente da FIAC, deputado federal Zé Adriano, aqui no nosso Papo Indústria. Esse último Papo Indústria de 2025, né, Gleide? Desejamos a você que tem acompanhado o nosso programa aí, seja pelo YouTube da FIAC, redes sociais, pelo Spotify e outras plataformas de áudio. Desejamos a você um Feliz Natal, um 2026 de grandes realizações, né, Gleide? Muito sucesso, muito trabalho e a gente se vê novamente aqui ano que vem com mais novidades, hein? E novos entrevistados que, olha, sempre vão render um papo espetacular. Fica ligado no Papo Indústria. Feliz Ano Novo a todos e até 2026. Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC.